Opa, Otávio Castanho aqui no Dia do Surdo, hein? Vamos comemorar o Dia do Surdo, 26 de setembro. E para comemorar o Dia do Surdo, eu estou aqui com a Patrícia Muniz. Patrícia, dá um oizinho, pessoal. Oi, tudo bem? É isso aí. Vamos falar aqui dos mitos que as pessoas têm a respeito das pessoas surdas. E para falar desses mitos, não sou eu quem vou responder, é a própria Patrícia. Então a gente vai fazer um jogo aqui, eu vou fazer a pergunta, a Patrícia vai responder a respeito do mito. Vamos lá, anotei alguns aqui, vai ser jogo rápido, mas olha só. Patrícia, o pessoal acha que todo surdo sabe ler os lábios, né? Tem leitura labial. É isso mesmo? Não, na verdade, nem todo surdo faz a leitura labial. Alguns surdos sim fazem, alguns surdos que antes, né, tiveram surdez tardia, ouviam, conseguem entender como se formam algumas palavras. Tem muitas variáveis aí nessa questão. Então, não é correto a gente generalizar e dizer que todo surdo faz a leitura labial, porque isso não é verdade, isso é um mito, né? O surdo fala Libras, nem todo surdo fala em Libras, então não é correto, não. Pois é, aí. Outro mito, segundo mito. Linguagem de sinais, é assim que fala? Linguagem de sinais, é desse jeito que fala? O Libras é a língua brasileira de sinais? Explica um pouquinho a diferença disso. Fala pra gente sobre essa coisa do linguagem, do língua e do Libras. Explica para nós. Então, a Libras é Língua Brasileira de Sinais, o nome já diz, né? Língua tem todos os parâmetros, tem todas as normas que uma língua deve ter, né? Assim como o português, como o inglês, como o francês, como o alemão, assim como toda língua, a Libras também é uma língua, né? Ela é falada, ela é regulamentada, ela é oficializada como língua. Se você fala português e você fala Libras, você é bilíngue, né? A Libras a diferença da Libras para o português e para as outras línguas faladas é que ela é visual e gestual, mas nada impede de que seja uma língua. Ah, boa. Terceiro mito aqui. O surdo é mudo. As pessoas acham que todo surdo é mudo, porque o cara é surdo, aí ele fala com a língua de sinais, fala com as mãos, ele não fala, né? A maioria deles não pronuncia, alguns sim, né? Alguns são vocalizados. E aí a pessoa não fala e todo mundo acha que o surdo ele é mudo também, né? Fala um pouquinho sobre isso aí. É verdade ou não? Não, isso aí é a primeira coisa, né? A pessoa fala: "Ah, eu conheço um surdo mudo, é os surdos mudos, a língua dos surdos mudos, a língua dos mudos". Na verdade, a maioria dos surdos não é mudo. Os surdos falam. Tem alguns surdos que são oralizados. Depende de um treino, depende de fono, depende de várias questões, mas o surdo não é mudo em sua maioria. Existem até alguns casos de que são sim mudos, existem casos de pessoas que são mudas e não são surdas. É de forma errônea dizer que todo surdo é mudo. Não, todo surdo não é mudo. O surdo é só surdo, ele só não escuta. Ele não fala porque ele não aprendeu a falar, né? Mas isso aí agora, isso é mito, né? Dizer que o surdo é mudo. Inclusive, a forma correta de tratar a pessoa que não escuta é surdo. Essa palavra não ofende. Não fica procurando buscar outras palavras, deficiente auditivo. É surdo. A palavra é surdo, pronto, e acabou. E ele sabe disso, aceita essa palavra como normal. Boa. Outra aqui que eu já ouvi, ó. A língua de sinais, elas usam gestos. A língua usa gestos, são gestos. Você gesticula e usa gestos. É gesto que usa, Patrícia? O que que usa? Explica um pouquinho mais sobre a língua brasileira de sinais. Cada coisa que falam, né? Não, não é gesto, são sinais. Como eu já falei antes, a Libras é uma língua e a língua, se fosse uma língua falada, teria palavras. A língua de sinais usa sinais, não são gestos soltos, aleatórios. São sinais que têm a sua formação e têm seu significado. Então, não são sinais, não são sinais que formam, não são, desculpa, não são gestos, são sinais, né? O ouvinte faz gestos e ainda assim esses gestos têm significado.
Mas quando eles vêm para fazer parte de uma língua, eles passam a ser sinais, não são gestos. Isso é completamente incorreto de falar. Sensacional. Muita gente acha também que o alfabeto, aquele alfabeto, N, N, O, P, tal, pá, o alfabeto com a mão é Libras, é a língua brasileira de sinais. Me fala um pouquinho qual a diferença. O que é o alfabeto? O alfabeto faz parte da Libras? O que acontece aí com o alfabeto? O que é alfabeto em si, né? O alfabeto, né, o alfabeto que a gente vê, é comum você ver as pessoas falando, né? Ah, eu já sei Libras. Aí faz o A, B, C, D. Eu, inclusive, cometi esse engano. E eu descobri que o alfabeto nada mais é do que um empréstimo da língua portuguesa para Libras, né? Foi criado sinais para as letras, mas o surdo não usa letras, ele não escreve palavras. Inclusive, alguns surdos que você escreve uma palavra, que ele não tem conhecimento daquela palavra, ele pode até saber o sinal, mas às vezes ele não conhece a palavra, porque a palavra pertence à língua portuguesa. Na Libras são sinais. Então, para que haja uma comunicação, muitas vezes o ouvinte, quando não sabe um sinal, vai digitalizar, né? A gente fala datilologia, vai usar datilologia para explicar para o surdo que é aquilo que ele quer saber. Quando o surdo conhece alguma coisa de português, ele te explica, ele faz a conexão do sinal com a palavra. Mas quando ele não conhece, ali não vai acontecer aquela comunicação. Por quê? O alfabeto é um empréstimo da língua portuguesa para Libras, mas continua sendo língua portuguesa. Então, quando você aprende o alfabeto sinalizado, não quer dizer que você aprendeu Libras. Boa. Outra muito famosa é assim, ó, a língua de sinais, ela é universal. Todos os surdos fazem os mesmos sinais no mundo inteiro. Todo mundo se entende. Só a gente que não, né? Se eu vou para um americano, ele fala inglês, eu não vou entender. Eu vou um chinês, e o surdo, os sinais são os mesmos no mundo inteiro. Isso é verdade ou é mentira? Atenção, hein? Isso é mito também, né? A, a língua brasileira de sinais, o nome já diz, é língua brasileira de sinais, né? A Libras pertence ao Brasil. Se for na França, inclusive a nossa Libras deriva de alguns sinais franceses, né? Foi um francês que trouxe para cá, mas criou uma língua aqui. Então, em cada país tem a sua própria língua. Então, a Libras não é universal. Quando você for falar de língua de sinais, cada país tem a sua língua de sinais. Agora, quando você fala ali, Libras dos Estados Unidos, não. Libras, língua brasileira de sinais. A língua de sinais de outros países é outro tipo de língua, cada uma com o seu próprio nome. Essa confusão às vezes acontece, mas a Libras não é universal. Como cada país tem sua cultura, cada país tem a sua língua, cada surdo de cada país também tem a sua língua. É assim. Boa, agora uma curiosidade, você me fala uma coisa, ó. O surdo, ele não ouve, então não adianta eu gritar para chamar a atenção dele, ok? Só se ele estiver de costas, né? Como é que a gente chama a atenção de uma pessoa surda? Como é que eu tô? Eu tô no banheiro e eu esqueci a toalha. Aí minha esposa, por exemplo, é surda e eu tô no banheiro. E eu esqueci a toalha e eu não falo. Ou o surdo está no banheiro e ele esqueceu a toalha. Quer dizer, desculpa, eu tô no banheiro, eu esqueci a toalha e minha esposa é surda. Não adianta eu gritar, traz a toalha, eu esqueci a toalha, porque ela não vai ouvir. Como é que faz para chamar a atenção de um surdo em algumas situações? Só explica umas situações curiosas aí pra gente. Nesse caso da toalha, vai ter que ser criativo mesmo, né? Vai ter que jogar a coisa pro lado de fora, até que quem esteja do lado de fora, se quem tá do lado de fora for surdo, não vai adiantar gritar se você é o ouvinte que tá no banheiro, né? Então você vai ter que fazer alguma coisa visual, jogar coisa pra fora, ou então sai pelado mesmo. Agora, se for ao contrário, você vai fazer barulho, vai dar batidinha. Você é surdo, tá no banheiro e quem tá fora é ouvinte, né? Você vai fazer algum barulho porque o ouvinte vai escutar. Agora, normalmente, para se chamar a atenção do surdo, não adianta você ficar gritando ou ver em qual ouvido que ele escuta mais. Isso aí é pura preconceito, discriminação, é uma forma ruim, né, de lidar com o surdo. Se você quer ter contato com o surdo, é melhor que não faça.
dessa forma. Mas você vai ver, se for um lugar fechado, você vai piscar a luz, né? Toca no interruptor, isso já é até comum, conhecido, a campainha do surdo é assim, né? Você vai piscar a luz, ou você vai, se ele tiver de costa para você, você encosta nele levemente, com educação, como a gente faria com qualquer um, né? Ninguém, dificilmente se chama o outro gritando. Então você vai, toca nele assim, ó, faz, passa perto, faz um oi, uma coisa educada, né? Ou pisca a luz, porque ele vai perceber, faz um contato visual com ele, né? Outra coisa que as pessoas fazem muito, o ouvinte não tem essa consciência, é quando tem duas pessoas conversando, ou dois surdos, ou um surdo e um ouvinte, e a pessoa passa no meio. Isso ali corta a comunicação, é uma coisa muito chata quando acontece. Interessante pra caramba, né? Me diz outra coisa aqui, ó. A pessoa fala que a língua de sinais ela é inferior à língua oral. Ela fala, não, a língua oral é muito cheia de coisas, a língua de sinais ela é muito simplória e são umas ideias só e tudo mais. Já ouvi isso dizer. Isso é verdade? Não, não tem nenhuma língua inferior à outra. A língua de sinais, muito pelo contrário, é bem complexa. Para que se forme um sinal, para que tenha a história daquele sinal, é toda uma questão de estudos para validar o sinal, para ver o que tem a ver, pensa com o que aquilo se relaciona. Tem toda uma série de coisas, entendeu? Para criar um sinal. Então, a língua de sinais não é inferior nem um pouco. Mas é costume, né, de uma cultura que não conhece a outra querer inferiorizar e dizer que ela é menos ou que ela é inferior, né? E não é. A língua de sinais não é nem um pouco inferior a nenhuma outra língua, assim como nenhuma outra língua é superior à língua de sinais. Elas estão todas no mesmo nível. Tem seus padrões de dificuldade, assim como a gente vai aprender mandarim, japonês, tailandês, chinês, sei lá. São línguas mais difíceis? São, mas não é por isso que a língua portuguesa é melhor ou menor, que a língua de sinais é melhor do que, ou pior, inferior a qualquer outra língua. Isso é mito, isso aí não existe mesmo. Legal. Aproveitando esse gancho aí, ó, a língua de sinais ela é uma versão sinalizada da língua portuguesa. Eu vou fazendo as frases da língua portuguesa, eu estou falando, e aí você está traduzindo aí nos sinais, e você está dizendo as palavras certinhas que eu estou falando, ela é uma tradução das palavras da língua portuguesa? Como é que funciona? Ah, isso também acontece muito, né? A pessoa achar que é uma palavra, você dá um sinal para aquela palavra, uma palavra, você dá outro sinal para aquela palavra e por aí vai. Isso chama-se português sinalizado, né? Vamos pensar no inglês. Você tem uma música em inglês. Se você pegar a tradução daquela música literalmente, você vai ver que não encaixa e que não combina. A Libras também é assim. Ela tem uma estrutura gramatical um pouco diferente e algumas expressões precisam ser adaptadas. Às vezes, três palavras em português viram uma em Libras, né? Nós já sabemos que isso aqui quer dizer I love you, né? Com uma mão eu usei três letras e digo uma expressão. Eu digo eu te amo, né? I love you. Então, não é bem assim. A maioria das pessoas tende a achar que é um sinal, uma palavra, um sinal, uma palavra. Aquele sinal pode significar aquela palavra, tanto como pode significar qualquer outra. Esse sinal é o sinal de importante, mas ele tem um grupo de 10 palavras que podem também significar esse sinal. Não é só a palavra importante em português. Então, quando você aprende e pensa dessa forma, é incorreto pensar isso, né? É um mito pensar que é só palavra sinal. Acaba virando português sinalizado, que a gente chama, não é a Libras, não se transformou na língua de sinais. E para fechar aqui, uma muito famosa que é o seguinte: se ele não ouve, não tem problema, é só eu escrever, é só legendar, é só eu anotar num papel e a gente conversa escrevendo, ou por texto, né? Então, o surdo, ele sabe ler a língua portuguesa de lido, ou alguns sim, alguns não, ou todos sabem. Ele é alfabetizado em português? É, Otávio, infelizmente não, né? Nem todo surdo é alfabetizado em português. Na lei diz que o surdo tem que ter como a L1, né? A gente chama a L1 a sua primeira língua, a Libras, e como L2 a língua portuguesa na forma escrita. Nós, ouvintes, temos
a língua portuguesa como L1 e posteriormente a gente aprende uma L2, que pode ser Libras, que pode ser inglês, que pode ser a língua que a gente escolher. Mas o surdo, por lei, é garantido a ele que a L1 dele seja Libras, mas isso ainda não acontece, né? Essa é a luta do surdo. Sim, podem ter legendas em algumas ocasiões, mas nem todo surdo sabe ler. Nem todo surdo é alfabetizado. E às vezes, por conta de uma palavra ou outra que o surdo não conhece, não faz parte do vocabulário dele, né? Ele não conhece todas as palavras da língua portuguesa, assim como nós, fluentes da língua, não conhecemos, ocorre um ruído na comunicação. Então, não é só legendar, né? Não é só escrever ali dizendo o que que você quer ou qual a comunicação que você quer estabelecer com o surdo. Isso não quer dizer que o surdo vai te entender. Assim como se o surdo escrever para você, muitas vezes você não vai entender as conexões que ele vai fazer, porque ele não vai usar artigo, ele não vai usar preposição, várias coisas que a língua portuguesa tem e que o surdo normalmente não usa. E isso não é porque ele é inferior ou porque eu sou superior, porque são culturas diferentes. Mas não é só colocar a legenda. Quem dera que todo surdo entendesse português, mas eu tenho que pensar que a língua portuguesa é minha língua, a língua dele é a língua de sinais. Nós vamos nos adaptando a isso, né? Quero acreditar que num futuro próximo isso mude, mas não é assim. É mito também. Muito bom, Paty, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua presença dupla, né? Você está aí explicando para a gente, ao mesmo tempo traduzindo, né? A gente gravou separado isso para poder traduzir tudo, para todo mundo entender sobre o que a gente está falando, né? Poder escutar com os olhos, né? Escutar com os ouvidos, escutar com os olhos. E a gente trouxe para ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais desse mundo, né? Do mundo das pessoas que não têm a audição. É muito diferente, de fato, e a gente tem que ir integrando e acolhendo todo mundo. E a gente fez isso hoje, comemorando o Dia do Surdo. Feito? Um grande abraço para todos vocês. Paty, valeu. Um grande abraço, a gente se vê aí na próxima. Até mais.